meditar nessa noite nesse texto de Oséias. Encontraram todos? Amém? Capítulo 6, verso 1 em diante, que diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é bom, Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque tu nos amaste quando nós ainda éramos pecadores. E o Senhor nos colocou aqui com o objetivo de nos trazer vida abundante. Por isso, fala conosco, Pai. Fala com teus filhos hoje. Fala com a tua igreja. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Oséias, significa salvação. Significa, e nos traz a ideia de que esse povo, assim como nós, precisamos ser salvos por Deus, salvos pelo Senhor. Salvos de quê nessa época, irmãos? O povo havia se afastado do Senhor e estavam vivendo num ambiente de injustiça, num ambiente de corrupção, num ambiente em que as pessoas estavam sendo complacentes com o pecado, num ambiente de idolatria. Idolatria, para abrir um parênteses, não necessariamente é nós voltarmos as costas para Deus e buscarmos outros deuses. Idolatria, basta você estar servindo a outro Deus, mesmo que você diga que ainda serve e ama a Deus. Eles acreditavam em Baal, porque Baal poderia lhes dar fertilidade e prosperidade. Todas as vezes que nós falamos, nossa, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas buscamos prosperidade em outro lugar, nós estamos sendo idólatras. Todas as vezes que nós buscamos uma saída que não seja no Senhor, nós estamos tirando ou saindo do caminho que Deus quer para a nossa vida. E é por isso que, diante de tudo que o povo estava vivendo, o que Deus fala e que o profeta nos convida venham e voltemos para o Senhor. Precisamos voltar ao Senhor. Se precisamos voltar, é porque um dia já estivemos na sua presença. Se precisamos voltar, é porque saímos do caminho. Se precisamos voltar, é porque mudamos de direção. E ele diz, é um convite de Deus para nós. Voltemos ao Senhor. Eu falo com os irmãos de mim, queridos. Eu creio que todos os dias eu preciso voltar ao Senhor. Todos os dias que eu acordo, eu preciso voltar ao Senhor. Porque nós não nos desviamos da noite para o dia. Não caímos da noite para o dia. Apenas 1 grau de diferença do caminho do Senhor hoje, lá na frente, vai determinar uma grande distância na sua vida. Você vai sair do caminho. É por isso que todos os dias a gente precisa corrigir a nossa rota. Todos os dias a gente precisa se voltar, pedir perdão, conferir as nossas ações, os nossos pensamentos. Porque é impossível não pecar.
Durante o nosso dia, com certeza, a gente pensa alguma coisa a respeito de alguém. A gente faz um mau juízo. A gente fala o nome de Deus em vão. Durante o nosso dia, a gente tem desejos, inclinações no nosso coração e que muitas vezes nós cedemos a essas inclinações. Então nós precisamos voltar ao Senhor. Precisamos buscar em Deus a saída que só Ele tem, a resposta que só Ele tem, o resultado que só Ele pode trazer para a nossa vida. E o texto continua dizendo, porque Ele diz, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele trouxe uma ferida, porque não necessariamente as feridas que nos causam, as feridas que nós possuímos, são feridas causadas por Deus. O pecado causa feridas. O afastamento de Deus provoca termos ações, atitudes que não correspondem à vontade de Deus. E essas atitudes nos fazem cada vez mais enfermos, doentes espirituais. E quando estamos doentes, quando estamos enfermos, nós estamos feridos. Feridos no coração, a mágoa, a intriga. Você vê a pessoa, chega, sente aquele sentimento ruim, começa a tomar conta de você. Está precisando ser sarado. Está precisando ser curado. Então nós precisamos de cura, irmãos. E o texto diz, que essas feridas, essas nossas ações, Deus provoca feridas. Mas essas feridas não são simplesmente para te destruir, para acabar com você, mas são feridas que Deus quer curar, feridas que Deus pode restaurar. Como a ovelha quando sai do rebanho, como a ovelha quando se perde do rebanho, e o pastor tem que ir atrás dela, quebra a pata da ovelha e traz de volta para o rebanho, para ela não fugir de novo. A ferida é feita, mas a ferida é sarada. A ferida machuca na hora, dói. Às vezes você diz, você não entende, você não compreende o que você está passando, você não entende o momento que você está vivendo. Mas o Senhor está dizendo, confia nele, confia no Senhor, porque aquele que fez a ferida é capaz de curar. Talvez você se sinta já sem vida, sem esperança, sem saída. E Ele diz para você que se sente assim, Ele ainda pode ressuscitar, trazer a vida. Como Ele fez com Lázaro, queridos, quando não tinha mais esperança para aquele homem, quando aquele homem já estava no sepulcro. Quando Jesus chegou ao lugar, remova a pedra. A pedra foi removida. E Ele gritou, Lázaro, vem para fora. Basta uma palavra de Deus e tudo pode mudar na nossa vida. Basta uma palavra da parte de Deus e a situação que era de dor, que era de morte, que era de ferida, que era de machucado, que era de enfermidade, pode ser transformado em uma situação de alegria e de festa. Ele transforma um velório, um sepultamento, num momento de alegria, de louvor. Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de trazer transformação para a sua vida. E o convite de Deus, então, para nós é voltemos a Ele. Voltemos. Deuteronômio, no capítulo 32, Deuteronômio 32, no verso 39, a palavra de Deus diz assim, vejam agora, que eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar
alguém da minha mão. Amém, queridos? Por isso que a própria palavra de Deus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não podemos brincar com Deus. Não podemos fingir com Deus. Não tem como a gente colocar uma máscara diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece as intenções do nosso coração. Nós podemos enganar nossa esposa, podemos enganar os nossos filhos, podemos enganar o patrão, podemos enganar a sociedade, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Ele sabe daquilo que se passa no nosso coração. E essa ferida que Ele faz não é para nós, nossa humilhação, não é para nossa morte, mas é para a glória do Seu nome. É para que o Seu nome seja exaltado na nossa vida. É para que alguém que passe, olhe e diga, mas ele não estava acabado, ela não estava acabada, ela não estava ferida, ele não estava machucado, não, mas agora Deus mudou a sua sorte, agora Deus ressuscitou, agora Deus fez o milagre. Perceba, Deus não é um sádico que simplesmente te fere no momento em que você se afasta dele e ele fica esperando você voltar. Entenda que muitas vezes essas feridas são provocadas por nós, porque quando nos afastamos de Deus, as nossas ações são desreguladas. As nossas ações, quando não temos Deus no nosso coração, quando ficamos cegos pelo pecado, quando ficamos obstinados em não servir a Deus, as nossas ações produzem ferimentos naturais. As nossas atitudes de homem comum, de homem natural, produzem ferimentos na nossa alma, que muitas vezes podem nos matar espiritualmente, podem acabar com a nossa saúde espiritual. E é por isso que nós precisamos, então, nos voltar a Deus. E é o segundo ponto que Deus fala conosco, porque Ele fala do tempo em que Ele vai sarar. Fala de um período. Fala de um momento, porque Ele diz, olha, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. É claro que aqui há uma menção ao Cristo, há uma menção àquele que ficou 3 dias no seio da terra e ressuscitou ao terceiro dia. Mas fala de uma brevidade, fala que essa ferida não demora muito tempo. Fala que esse machucado, que muitas vezes é provocado na nossa vida por Deus, ele vai passar. Essa dor vai passar. Essa ferida, esse machucado vai passar. Quanto tempo dura a sua dor, meu irmão? Há quanto tempo já dura a sua dor? Porque dor é uma coisa interessante, irmãos. Não tem como medir a dor que cada um está sentindo. Se 2 pessoas entram correndo com a mão na cabeça aqui, dizendo que estão com dor de cabeça, não tem como a gente determinar quem está sentindo mais dor. Só você sabe o tamanho da sua dor. Só você sabe aquilo que você aguenta, aquilo que você é capaz de suportar. Há pessoas que têm grande capacidade de suportar dor. Mas nós, os homens, por exemplo, se tiver uma unha encravada, a gente já está morrendo. Homem, se tiver uma dorzinha, já fica morto na cama, ele já fica desesperado. O coração começa a palpitar mais forte, ele já acha que vai morrer. Aleluia. Irmãos, vou contar o testemunho para os irmãos. Quando eu peguei Covid, pode deixar correr. Quando eu peguei Covid, eu fico aquele, né? É tanta notícia ruim que a gente ouve. E daí, primeiro dia eu falei, não, estou bem. Segundo dia, estou bem. No terceiro dia, eu fiquei sem paladar, né?
sem odor, e crente não pode ficar sem paladar, isso não é de Deus. Crente gosta de comer, aí ficou sem paladar, já fiquei desesperado, irmãos. Aí eu já comecei a ficar, aí sentava no sofá, falei, ih, rapaz, será que minha respiração hoje não está legal? Aí eu falei, vou comprar um oxímetro. Aí Lia, que tem mais fé que eu, né? Lá em casa quem tem mais fé é Lia, né? Sou eu. Lia, mulher de fé, ela falou, você é doido, não precisa, não está bem, cara, não precisa disso. Aí já tinha comprado, né? Chegou lá em casa, aí não, 98, 90, 100%. Aí eu falei, ih, rapaz, isso é coisa da minha cabeça. Aí tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava com fé, mas tinha dia, irmãos, que eu olhava assim, parecia que eu estava puxando ar, e eu ficava desesperado. E queridos, muitas vezes na nossa vida, a gente tem uma dor, a gente passa por situações em que para a gente é um grande impacto, é um grande problema. Mas para o irmão, olha, Jesus, é esse o teu problema? É igual a irmã que ela falou que ela tinha um grande problema para resolver, ela tinha que ir na concessionária, escolher o carro dela. Eu falei, irmã, que problema maravilhoso é esse? E às vezes nós temos os nossos problemas e nós aumentamos ele. Nós amplificamos a nossa dor, amplificamos a nossa ferida. Queremos ser reconhecidos não por aquilo que Deus fez, mas pelo tamanho da ferida que Deus tem, da ferida que há na nossa vida, da dor que nós carregamos. Como aquela pessoa, que existem pessoas que estão doentes, mas elas querem ser tratadas o tempo todo como doentes. Ela usa a doença como uma muleta emocional para que as pessoas olhem para ela com pena. Como as pessoas, eu conheci uma pessoa que ela tinha diabetes. E quando era todo momento de comemoração, ela falava, não posso comer nada que eu tenho diabetes, eu estou morrendo, meu Deus. E chama atenção. Sabe, nós não podemos ficar no lugar da dor, porque a dor tem um período, o sofrimento tem um período, a ferida tem um período determinado por Deus. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo de Deus para tudo aquilo que você for fazer. Há um período de Deus, há um processo que Deus está realizando na tua vida. O Salmo de número 16, deixa eu achar ele aqui. Salmo 16:11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Perpetuamente teremos delícias na presença do Senhor. Quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, estamos suscetíveis a feridas, a machucados, a vivermos uma vida de mágoas, de rancor. Mas na presença de Deus há delícias, a festa, a alegria. E esse período de Deus, esse período quando estamos com Deus, é a eternidade. O desejo de Deus é que vivamos para a eternidade, delícias perpétuas. Só maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida. Aleluia. E é por isso que o texto diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, essas delícias perpétuas, elas não têm fim. Então, por mais que a gente conheça o Senhor, a gente nunca vai conhecer por completo. Por mais que a gente busque a Deus, nunca vamos exaurir a fonte.
Sempre vai haver mais de Deus para descobrir, sempre vai haver mais de Deus para conhecer, sempre vai haver mais de Deus para a gente ter contato. E esse conhecimento de Deus não é um simples conhecimento no papel, na letra, é o conhecimento da sua experiência com Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus todo dia, irmãos. Todo dia tem algo que Deus quer fazer na sua vida. Há algo que Deus quer realizar na sua vida. O conhecimento sobre Deus não se esgota. Há algo que Deus ainda quer fazer. Talvez você tenha vivido maravilhas no passado. Momentos maravilhosos com Deus. Talvez você tenha sido alguém muito usado por Deus lá atrás. Talvez você diga, né, eu nem entro na igreja mais, porque eu já sei tudo que o pastor vai falar. Tem gente que fala, estou cansado de igreja. Eu vou na igreja é sempre a mesma coisa, o pastor fala a mesma coisa, são os mesmos textos bíblicos, é a mesma palavra. Mas o Senhor, apesar de ser o mesmo Senhor, apesar de ser o mesmo Deus, Ele ainda tem mais conhecimento para nos dar. Ele ainda tem mais coisas a fazer na nossa vida. Ele ainda tem mais realizações a trazer para cada um de nós. Por isso ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não desista de conhecer o Senhor. Não pare no meio do caminho. Continue conhecendo a Deus. Não volte 2, 3 estágios atrás, mas prossiga, ainda que tenha dificuldades, continue, ainda que tenha aflição, prossiga adiante, ainda que você esteja passando pelo verdadeiro vale da sombra da morte, vale a pena conhecer o Senhor. Vale a pena conhecer a Deus, porque como amanhecer, a sua vinda é certa, Ele virá. E descerá como chuva fora de época, como chuva que rega a terra. É um princípio de Deus, uma aliança de Deus, que assim como todos os dias, todas as manhãs, o sol nasce sobre nós, aí, assim como todas as manhãs nós enxergamos o sol nascendo no horizonte, o Senhor está dizendo, é certo que Ele virá, é certo que vai ter chuva na tua vida, é certo que vai ter milagre na tua vida, é certo que vai ter cura, é certo que Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Como a chuva serôdia que rega a terra, como a chuva fora de época. A chuva, quem morou em Brasília, eu já morei em Brasília, e Brasília fica 3, 4 meses sem chover, 5, né, irmãos? 5 meses sem chover. E aquela grama, a única grama que fica verde em Brasília é a grama do Senado, do Congresso, que molha todo dia, né, irmão? É o único que tem dinheiro para molhar todo dia a grama. O nosso dinheiro, né? Mas quando chove, irmãos, em poucos dias, né? No primeiro dia, segundo dia, a grama já começa a ficar verde. A vida já começa a brotar. Sabe, na nossa vida pode estar tudo seco por um longo período, na nossa vida pode estar tudo sem vida por um longo período, mas quando a chuva de Deus vem, tudo se transforma rapidamente. Quando Deus faz algo novo, tudo se transforma rapidamente. Quando Deus faz, quando Ele age, basta uma palavra e tudo se transforma. Às vezes somos inconstantes, irmãos. Como no verso 4, que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. A gente precisa ser sincero com Deus, porque às vezes o nosso amor é assim, queridos, como aquele orvalho que a gente olha de manhã e a grama está molhadinha, mas daqui a pouco evapora, vai embora, e já não tem mais amor algum. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim, é inconstante, é de altos e baixos. Ora estamos bem, ora estamos amando o nosso irmão, ora queremos abraçar o nosso irmão, ora queremos que o nosso irmão esteja do nosso lado, mas no outro momento nós estamos falando mal dele, a gente está brigando, a gente está querendo que ele vá embora da nossa vida.
E muitas vezes nós agimos dessa maneira, inconstantes, e por isso o Senhor sempre nos chama a nos voltar para Ele, a estarmos na presença dEle. Sabe, quando a Bíblia diz, olha, Ele virá, é certo que virá como o sol, como a chuva, está falando da vida de Deus em nós. Porque não pode ter vida sem sol e sem chuva. Sem sol e sem chuva, no mundo vegetal não há vida. E você, como uma árvore plantada por Deus, para que você gere vida, você precisa do sol do Senhor e da chuva que Deus manda. Essa chuva é a chuva que te capacita a gerar frutos. Esse sol é o que vai te capacitar a crescer, a desenvolver, a trazer vida e gerar vida através da sua fé. Da fé que move montanhas, da fé que realiza milagres. Essa fé é a fé que o Senhor colocou no teu coração. E é por isso que nós precisamos constantemente na nossa vida viver um avivamento. Constantemente nós precisamos buscar o avivamento de Deus. Avivamento é quando as coisas já estão morrendo, ou até estão mortas. Avivamento é ressurreição. Avivamento é quebrantamento. É deixar no altar. É entregar aquilo que consideramos importante, mas que é humano. Que é a estratégia de homem. Que é a segurança que só o homem tem. Os recursos que o homem possui. Precisamos deixar no altar. Porque a chuva quem manda é o Senhor. O sol não pode ser substituído. Porque todos os dias ele nasce, ele gera vida, ele gera energia, ele pode fazer com que você se locomova, cresça, desenvolva, se torne mais feliz. É a justiça de Deus vindo sobre a sua vida, a justiça de Deus vindo sobre a igreja, é a realidade do céu tocando a terra. É isso que Deus deseja de nós, queridos. Que possamos nos voltar para Ele nessa noite. Que nessa noite voltemos os nossos corações a Ele. Que nessa noite voltemos a nossa face para o altar. E ainda que não consigamos nos aproximar do altar, coloquemos o nosso rosto no pó. Porque Ele tem cura para nós. Ele tem restauração para a nossa casa. Ele tem um milagre para fazer na nossa vida. Ele está aqui hoje, amados. E Ele quer que você viva um avivamento. Eu creio no avivamento da sua igreja. Eu creio na frutificação dos filhos de Deus. Eu creio na multiplicação daqueles que servem, daqueles que amam, daqueles que estão dispostos a entregar a própria vida no altar de Deus, para ver nascer e viver em novidade de vida. Eu creio nisso. Se você também crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Os nossos irmãos já podem vir para cá. Aleluia. Glória a Deus. Deus pode fazer chover, irmãos. Deus pode trazer avivamento. Sabe qual foi a forma de Deus para trazer um avivamento sobre Israel? Aqui Oséias pregava para o reino do norte. Israel era dividida, já havia sido dividida em reino do norte, reino do sul, que era Judá. E o exílio
foi a maneira de Deus de fazer com que o seu povo estivesse com o coração no altar. Quando aqueles homens foram levados para o exílio, eles não poderiam mais ir no templo. Quando eles estiveram no exílio, eles já não poderiam fazer muitas das suas escolhas. Mas eles se apegaram ao Senhor. E até hoje, as escavações, quando são encontradas e elas são pós-exílio, já não são encontrados mais falsos deuses. Antes do exílio, era normal nas escavações encontrarem deuses, Baal. Mas as escavações depois do exílio, não há mais outros deuses além do Senhor. Só há o Deus vivo, o Deus poderoso. É nesse Deus, e esse Deus que quer ser único na nossa vida. O Deus que é único e que pode trazer um avivamento único para cada um de nós. Ele pode fazer chover. Ele pode trazer vida a áreas que estão mortas na sua vida. Áreas que para você estão guardadas, estão quietas. Mas o avivamento faz isso, ele mexe com aquilo que muito tempo você esconde. Ele mexe com aquilo que você não consegue ter forças para dizer não, ter forças para lutar. O avivamento é essa capacitação de Deus para servi-lo de todo o coração. E é por isso que às vezes ele provoca algumas feridas, para que a gente possa ver a diferença da vida que tínhamos para a vida que temos agora. Para que possamos ver e enxergar que com Deus é muito melhor. Jesus é a providência de Deus para nós. Jesus é a salvação de Deus para nós. Jesus é a cura, é a transformação. É nele, é dele, por ele, que são todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. Você vai ter a oportunidade nessa noite de receber o cálice, o pão. Você pode, com carinho, pegar, os nossos irmãos vão até você. E eu convido você a aguardar para juntos nós orarmos, juntos buscarmos a Deus. Se você é de outra igreja, se você está nos visitando, e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é convidado a participar dessa ceia conosco, a estar junto conosco. Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Perdão porque muitas vezes o nosso amor, a nossa devoção, a disposição que temos de servir a Deus, ela é passageira. Muitas vezes falamos, exaltamos a Deus, choramos na sua presença, até estamos dispostos a estar no altar, mas logo que saímos da presença de Deus, logo que o tempo passa, nós nos desviamos, nos afastamos, saímos da direção, entramos até no caminho da idolatria, do pecado. Precisamos então voltar ao Senhor, voltar a Deus, voltar à comunhão. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir perdão ao Senhor como igreja, Pai. Pedir perdão pelas vezes em que nos afastamos de Ti, dos momentos em que nos afastamos como corpo de Cristo, Pai, pois temos a responsabilidade de pregar o Teu amor, temos a responsabilidade de ser luz nesse mundo, sal nessa terra, Senhor.
Perdoa, Pai, quando nós cremos num cristianismo que é só da boca para fora, Senhor. Quando nós cantamos os louvores, mas as nossas atitudes não correspondem aos louvores que cantamos, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da igreja do Senhor, Pai. Porque muitas vezes subimos ao altar, muitas das vezes, Pai, os sacerdotes que são chamados por Deus estão corrompidos pelo pecado, pela mentira, pelo engano. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Porque ainda há um remanescente em Israel. Ainda há um povo que se quebranta no teu altar, ó Deus. Ainda há um povo que se humilha na tua presença e que ouve a tua voz, Senhor. Ainda há uma geração que crê no teu nome, que vive, Pai, se arrependendo, Senhor. Há ainda, Pai, um povo que crê nas tuas promessas, Senhor. Por isso nos perdoa, Pai. Nos perdoa individualmente agora, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados, Pai, em pensamento. Os pecados em palavras. Como é difícil controlar a nossa língua, Senhor. Perdoa, Pai, porque às vezes deixamos a ira tomar conta do nosso coração. Perdoa porque em muitos momentos, Pai, somos tomados de revolta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Pai, porque em muitos momentos somos inclinados ao pecado, a nos afastar do Senhor, a vivermos distantes das Tuas promessas. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós que está aqui. Eu creio no poder do Teu perdão. Eu creio no poder da cura que há quando o teu povo se quebranta, quando o teu povo se converte, quando o teu povo se volta para ti, Senhor. Foi por isso que o Senhor morreu na cruz, Pai, para nos trazer vida, Senhor, para fazer um milagre na nossa vida, e o maior milagre é nos dar a salvação. Por isso que nós apresentamos diante de ti esse pão. Pegue o pão, meu irmão. Esse pão é o símbolo do corpo de Cristo. O corpo que foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado. Você está curado. O seu pecado está cravado na cruz. O risco de dívida que era contra nós foi rasgado, a escritura foi rasgada e cravada na cruz do Calvário. Comamos do pão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O relato daqueles que saíram do exílio, irmãos, diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo, de louvor. Assim é quando a chuva vem. Quando fica muito tempo sem chover e chove, tem festa. Quando falta luz no teu prédio e a luz volta, fica muito tempo, tem festa, tem alegria. Quando falta alguma coisa e Deus traz de volta, Deus faz novamente, tem festa, tem alegria. Deus quer devolver alegria ao teu coração. Deus quer devolver alegria para a tua família. Deus quer trazer alegria para a tua casa. Um dos maiores símbolos de alegria na Bíblia é o vinho. Aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo, quando as pessoas olharam para eles, disseram, só podem estar embriagados. Mas não era um vinho comum. Era o vinho do Espírito Santo sobre eles. Era a presença de Deus sobre a vida deles. E é essa presença de Deus que Deus quer derramar sobre nós.
É essa chuva que Deus quer fazer chover sobre a nossa vida. Uma chuva de avivamento, uma chuva de perdão, uma chuva de arrependimento, uma chuva de transformação. Que ao tomarmos desse cálice, irmãos, possamos receber dessa chuva na nossa vida, possamos receber a alegria de Deus, o renovo de Deus que precisamos, em nome de Jesus. Tome do cálice e se coloque de pé, em nome de Jesus.